Olá a todos! Bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elida Félix dos Reis, eu sou advogada e escritora de ficção literária. Este caso de hoje, ele foi escolhido por vocês, porque todas as terças-feiras, aliás, toda segunda-feira, eu coloco para vocês uma enquete perguntando qual o caso real que vocês desejam que seja apresentado no dia seguinte, no caso na terça-feira. E sempre às terças-feiras, às 20 horas, eu faço a apresentação do quadro real. Na verdade, caso real, onde eu apresento casos reais de pessoas que entraram no processo judicial ou que vieram buscar justiça e como o judiciário atualmente vem julgando essas causas. E claro, eu tenho autorização dos clientes para poder falar sobre isso. E o quadro de hoje, gente, o que foi escolhido foi um tema que todo mundo já deve estar de saco cheio de ouvir falar, que é essa questão de política. Só que hoje a gente vai para um lado um pouquinho diferente. A gente vai para casos reais de pessoas que estão buscando o judiciário porque, por conta da opinião política dela, da vontade dela, ela está sofrendo danos morais gravíssimos. E acreditem, diante dessa situação que estamos vivendo atualmente, estão aparecendo no escritório casos de casais que são casados há anos e que a política fez criar uma desavença imensa entre essas pessoas e que hoje essas pessoas estão se divorciando e, pasmem, a pergunta que eu fiz para todos e eles me confirmaram que é simplesmente pela opinião política do outro. Acredito, parece mentira, mas é verdade, até eu não acreditei, eu fiquei assim, gente, não é possível, deve ter outra coisa por trás, vai ver que o casamento já não estava indo bem, mas não, em alguns casos realmente a questão política, ela foi apenas um pivô, já estava ruim, aí chegou a política e fez piorar. Mas há casos, acreditem, que eu estou acompanhando isso de perto com os meus clientes, que há casais que um dos cônjuges não quer mais continuar com o outro simplesmente pela opinião política, porque ele acredita que se a pessoa votou naquele político, a pessoa tem a mesma personalidade daquele político, que ele enxerga, porque não significa que o que você vê é aquilo que é de fato. E infelizmente, gente, diante disso, entre esses casos está a questão do divórcio, que pelo menos no escritório aumentou a procura pelo divórcio e com o fundamento, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um votou no candidato, outro votou no outro, por isso, de acordo com um dos cônjuges, o outro não serve mais porque votou no candidato que não devia ter votado. E isso, gente, não tem lado político. Não é, é porque votou no candidato X, é porque votou no candidato Y, sabia. Não. Dentro dessas situações são casos de pessoas que votaram em um, que votaram em outro, e aquele que votou no outro não concorda, não precisa de ser unicamente o candidato que vocês estão pensando, são casos onde nós temos os dois lados dessas desavenças. E estão partindo dos dois lados também. Além desses casos de divórcio, nós tivemos também no escritório essa semana um caso que me deixou pasma. Vizinhos conviviam bem, um era amigo do outro, grandes amigos, até que um disse que votava num candidato e o outro gostava do outro candidato. Desde então, um desses vizinhos, por não concordar que o amigo dele, antigo de vizinhança, votou naquele candidato que ele não queria, ele decidiu fazer uma perseguição nas redes sociais desse outro vizinho, onde ele começou a fazer ofensas pessoais, inventou histórias sobre a vida dessa pessoa, chegou ao ponto de dizer que o cara era corno e que conhecia até os amantes da mulher dessa pessoa. Mas tudo, gente, não passava de mentira. Era apenas a vontade do outro de constranger aquele que não votou no político que ele queria. Essa situação ela se tornou tão grave que no último momento, quando o rapaz teve a rede social dele toda bloqueada, por causa da confusão que começou a ocorrer, amigos começaram a escrever, pessoas começaram a denunciar, ele teve o Instagram dele bloqueado e o Instagram dele era de trabalho, no caso a pessoa que foi a vítima, que é o meu cliente. Do dia para a noite, ele que dependia totalmente da rede social dele para o sustento dele e da família, porque ele trabalha com vendas,
teve o principal ponto de vendas dele destruído por conta de uma mentira, de uma difamação que foi criada pela pessoa que não concordou, que ele votou no candidato, em outro candidato que não era o que o ex-amigo dele, vizinho, queria. Isso, gente, virou uma loucura. Essa pessoa me procurou, nós entramos com uma ação de indenização e a qualquer momento a pessoa que fez isso vai ser chamada pelo judiciário e vai responder por esse crime que ela cometeu. Um outro caso, gente, que foi um absurdo que ocorreu, ele também envolve talvez um futuro divórcio, porque a esposa disse que se não solucionar, ela vai entrar com um pedido de divórcio. É uma família feliz, tudo lindo, tudo maravilhoso, até que o pai insistia que o filho votasse no candidato dele. O filho tinha uma visão política diferente da do pai e da mãe também, porque a mãe também concordava com o candidato do pai, e o filho votou no outro candidato. E falou pro pai: pai, eu não votei no seu candidato, eu votei no meu. Um adolescente, 15 anos de idade. O pai simplesmente disse a ele: olha, é assim mesmo? Você acha que é dono da razão? Então faz o seguinte, pega sua malinha, ó, e fora da minha casa. Foi o que o pai fez. Um pai, gente. Acreditem, mas é verdade. E aí a mãe desse adolescente procurou o escritório porque virou uma bagunça familiar. Porque eles possuem uma empresa juntos e ela informou que se o pai não resolver a questão do filho e trazer o filho de volta para casa, que ela quer o divórcio. E infelizmente a situação se complicou tanto que o pai falou que vai dar o divórcio, mas que na casa dele o filho não entra. Então, gente, a que nível estamos descendo como seres humanos? A que nível estamos chegando? Será que é necessário mesmo você agredir outra pessoa porque a pessoa não concorda com a sua opinião política? Imagina assim, uma ficção, que todo mundo concordasse com o seu candidato. Como seria o mundo, todo mundo concordando com o seu candidato? Aí sim seria uma ditadura, aí sim seria uma loucura, porque se não existe oposição, se todo mundo concorda com aquilo, é porque tem algo de errado. Então é natural, é saudável que a gente pense diferente. É natural que você queira votar no candidato X e eu queira votar no Y. E isso também pode acontecer com seu filho, numa família. Você é casado, sua esposa pode gostar de um, você gostar do outro candidato. E tudo bem. Do meu ponto de vista, acho que nenhuma das pessoas que deram o voto delas, que foram na eleição, que acordaram cedo, que ficaram na fila, que passaram por todo esse transtorno que a gente sabe que é ir votar, todas essas pessoas, elas estavam indo votar querendo o bem. Eu não encontrei nenhuma pessoa, sendo bem sincera, dos dois lados políticos, que dissessem para mim assim: olha, eu tô indo votar, mas esse candidato aqui não presta mesmo não, eu tô indo votar porque eu quero colocar o candidato ruim lá, que eu quero ver esse país, ó, se explodir. Não, a gente não vê isso. A gente vê pessoas que foram votar porque querem o bem do país, porque elas acreditam que na visão política dela, do candidato dela, ele pode ser o melhor. E tanto faz se não ganhou o seu, ou se quem ganhou foi o seu. Você não é melhor porque o seu ganhou, você também não é pior ou melhor porque o seu perdeu e você acha que o seu é o dono da razão. Gente, isso não existe. Até porque, gente, basta estudar um pouquinho de história pra gente ver como é que política funciona, principalmente aqui no nosso país. Tudo bem que política é importante, tudo bem que a gente deve sim analisar os dois lados, mas fazer disso um fundamentalismo, condenar amigos, perder amizades, condenar seu vizinho, pessoas que estiveram do lado de você durante anos, só porque a pessoa não tem a mesma visão política que você. Gente, chega a ser absurdo se ao mesmo tempo também não fosse cômico, porque virou até piada isso, tanto de meme que a gente tem aí diante dessa situação. Mas enfim, além disso, né, de eu ter apresentado esses casos que estão ocorrendo, gente, não há necessidade, é desnecessário. E além de ser desnecessário, vocês estão se prejudicando a si mesmo. Porque quando você briga com uma pessoa, você ofende o outro, você vai até o Instagram de uma pessoa, até a rede social de uma pessoa para poder contar mentiras, e ainda que fosse verdade, você denegrir a vida de uma pessoa. Então, o que eu posso dizer como advogada é que nós temos leis, e as nossas leis estão vigentes, elas funcionam e o judiciário aplica. Então, se você está sendo vítima de algo assim,
procure um advogado. Eu sempre deixo aqui o WhatsApp do escritório e tem funcionado, clientes estão nos procurando, e se você está passando por isso, pode nos procurar também. Mas ainda que não seja no nosso escritório, se está passando por isso, se está sendo vítima, não importa de qual lado você está, porque essa situação, eu torno a dizer, ela está ocorrendo dos dois lados. Há agressões da direita, há agressões da esquerda e assim por diante. Então, ninguém está imune dessa situação que, infelizmente, tomou conta do país, não, tá bom? Então, é isso, gente. E você que está sendo agressor, que está fazendo isso, já parou para pensar um pouquinho o porquê de gerar tanta ofensa, o porquê de destruir o outro, porque o outro não pensa igual a você? Já parou para poder pensar nisso? Enfim, gente, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo analisasse o mundo da mesma forma, nós não teríamos evoluído tanto como sociedade, porque a evolução, ela se vê tanto na ciência quanto na história, não importa onde, a evolução ela se vê do diferente. Quando tudo é igual, a gente tende a não evoluir. Então é o pensamento diferente que te faz pensar em algo, é a visão de uma pessoa diferente da sua que te faz enxergar algo que você talvez não veria se você não tivesse dado a oportunidade da pessoa falar. Não existe dono da razão, não existe nada seu que seja melhor do que o outro e nem pior também. Nós somos seres humanos, estamos aqui para poder crescer, aprender. Então é isso, gente. E para aqueles, tem uma frase muito interessante que eu gosto dela que diz o seguinte: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E aquelas pessoas que não sabem respeitar o outro, porque o outro também é um ser humano. Nós estamos aqui para poder aprender, para poder crescer e caminharmos nessa loucura onde somos diferentes, sim, onde cada um tem sua visão de mundo, mas saber respeitar o diferente, saber respeitar o seu próximo. E, enfim, essa frase ela diz o seguinte: quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E isso vale agora por essa situação. Se você não sabe respeitar o outro por amor, se você acha que a sua opinião vale mais do que o outro, ou se você acha que o seu amor é tanto que o outro tem que acreditar na sua visão a ponto de você ir desrespeitar o outro, gente, tomem cuidado, porque realmente é assim que funciona. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E se você não respeitar o outro por bem, você vai respeitar por mal, porque o prejuízo vai vir para você e é prejuízo financeiro, tá? E não adianta falar assim, que eu vou ser condenada, que eu não vou pagar. Não, paga, gente. E como paga? Porque é descontado do seu salário se você trabalha. Se você tiver bens móveis ou imóveis, é penhorado para poder pagar. Se você tiver, o que você tiver, pode ir para penhora. Tirando algumas exceções, que hoje eu não vou tratar sobre isso, é claro, mas depois a gente pode falar sobre esses temas. Mas se você for condenado, você vai pagar. Então, gente, a não ser que você seja, sei lá, um miserável que não tem um centavo no bolso. Mas se um dia você for esse miserável que não tiver um centavo no bolso e ganhar no Mega Sena, você vai pagar sim a essa pessoa que você fez isso. E não é só pagar, gente. Eu fico imaginando, imagina como vai ser quando você sentar de frente para o outro, passar essa questão política de frente para o juiz e expor ali o que você foi capaz de fazer. Com advogados olhando para você, com a outra pessoa ali na sua frente, e você passando por um constrangimento tão grande, por algo tão desnecessário, por você não saber aceitar a opinião do outro, por você achar que a sua opinião vale mais do que o outro e que você é melhor que o outro, que os outros são piores que você porque não concordam com a sua opinião. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo caso real na próxima terça-feira. Até e fiquem bem!